não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Todos os problemas filosóficos fundamentais já estão colocados na simples apreensão. Que nem por isso deixa de ser simples de certo modo, embora não seja simples de modo certo, pela sua instantaneidade. Tá certo? Isso quer dizer que muito do que se atribui ao chamado pensamento humano já está dado no ato intuitivo original. Digo isto porque se a percepção de todo esse círculo de latência não estivesse dada na simples apreensão, ela teria que ser esse conteúdo teria que ser completado em outros atos intuitivos posteriores. Tá certo? Porém, como que esses atos poderiam se articular com uma essência tomada no seu sentido de forma, de eidos aristotélico, tá certo? Se este eidos, por sua vez, fosse apenas uma fórmula vazia genérica, sem o círculo de latência. Então, ou está o círculo de latência presente desde o primeiro instante, ou ele nunca vai chegar lá. O círculo de latência não pode ser apreendido por uma sucessão de atos. Ou ele é uma percepção instantânea, ou nada acontece. Então, o círculo de latência é a percepção imperfeita e nebulosa, de certo, tá certo? De um conjunto de propriedades e acidentes necessários à existência do ente que você está apreendendo. Na simples apreensão, então, você não aprende apenas a acuidade no sentido lógico, mas, por assim dizer, a acuidade no sentido ontológico, referindo-se, portanto, a um ser real. Tá certo? Porém, é claro que você não apreende somente a acuidade de entes reais. Se apreende também a acuidade de ideias que você teve. Não é isso? Por exemplo, digamos, a ideia de universalidade, ou a própria ideia de ser, a ideia de igualdade, a ideia de causa. Tudo isso, de fato, são ideias abstratas que você teve. E você não pode dizer que você as abstraiu de nenhuma coisa percebida. Você as abstraiu do próprio elo de necessidade entre os seus pensamentos. Portanto, você os abstraiu de uma estrutura lógica. Isso quer dizer que o encadeamento da necessidade que atrela um pensamento a outro pensamento, tendo o primeiro condição do segundo, o segundo consequência do primeiro, ele é também um dado de experiência. Todos nós temos esta experiência quando tentamos pensar, fazer um raciocínio, encadear
ideias e nos deparamos com uma contradição interna. Por exemplo, quando tentamos extrair, vamos dizer, do conceito de triângulo, uma propriedade qualquer que os triângulos não podem ter. Quando você entra num raciocínio geométrico errado, por exemplo. Ou quando você tenta fazer uma conta, né, você vai lá calcular o seu saldo bancário, tá certo? Você está devendo, digamos, né, R$3.000, e você fazendo a conta de todos os depósitos que houve, etc, etc, só está sobrando, digamos, R$200 na sua conta. Você desejaria que o resultado fosse outro. Mas por mais que você force, por mais que você refaça a conta, você obtém o mesmo resultado e diz, epa, está me faltando aí não sei quantos R$1.000. Tá certo? Todos nós temos essa experiência de uma necessidade, de um elo de necessidade que nós observamos, por exemplo, na aritmética elementar, ou na geometria, ou em qualquer raciocínio lógico que nós tentemos fazer. E desta experiência da impossibilidade ideal, nós tiramos uma série de conceitos de ordem metafísica, com a própria ideia de necessidade. Necessidade vem do latim nec cedo, nec cedere, quer dizer, uma coisa que não cede. Tá certo? Por exemplo, uma conta, você faz a conta e faz, e faz, e faz. Você vê que não tem jeito, não sai daquilo. O resultado é sempre o mesmo. Tá certo? Isto é uma experiência real, embora seja uma experiência puramente mental. Tá certo? Mas não, pensar é fazer alguma coisa. Não é isso? E quando você se depara com esta ideia da impossibilidade, ou seja, tal coisa tem que ser de determinada maneira e é impossível que seja o contrário. Isto é uma experiência ainda mais contundente do que você ver um gato ou mesmo ver um hipopótamo. De toda experiência sensível, você pode imaginar que seria de outra maneira. Tá certo? E, ademais, os entes sensíveis estão toda hora mudando de posição, de atitude, tá certo? De cor, de forma, etc, etc. Os bichos crescem, morrem, né? As árvores também crescem e morrem. Ou seja, todo mundo, a natureza está em constante mutação, mas, de repente, você vê que tem algum elemento, pelo menos na estrutura do seu pensamento, onde as coisas não cedem. E desta noção do nec cedere é que você tira a noção de lei científica. A lei de regularidade, quer dizer, uma coisa que, dadas determinadas condições, outras se seguirão necessariamente. Desta mesma impossibilidade, nós temos a experiência no mundo exterior. Não a experiência de perceber somente certas coisas, mas a experiência de tentar fazer certas coisas. Por exemplo, tentar levantar um peso maior do que a sua força admite. Eu me lembro que uma vez eu assisti uma mudança numa oficina de marcenaria. Tinha máquinas do tamanho desta mesa, aqui ou outras maiores. Né? Então chegaram os homens da mudança. Eram 6 negões assim, perto dos quais o Schwarzenegger pareceria anêmico. Hein? O braço dos caras era da minha largura. Estavam 6 negões, seguravam a máquina. A máquina não movia 1 milímetro. De novo. Não vai. Era a mesma experiência de tentar fazer 2 mais 2 dá 5. Quer dizer, nós temos essa experiência da impossibilidade física. E nós temos a experiência da impossibilidade lógica. Não é isso? Se nós tivéssemos somente uma delas, seria difícil você relacionar uma coisa com outra. Vamos supor que se nós não tivéssemos a experiência da impossibilidade lógica, só da impossibilidade física, nós sempre apostaríamos que determinadas coisas que foram impossíveis agora talvez sejam impossíveis daqui a pouco. Não é isso? Mas quando nós entramos no terreno da impossibilidade lógica, nós sabemos que o impossível é impossível. Mais ainda, a experiência da simples apreensão já nos mostrou que um ente é aquilo que ele é e não outro ente.
Então eu olho o gato e digo, é um gato. Isso quer dizer que ele não é um papagaio. Eu posso querer pensar que ele é um papagaio, mas isso não fará dele um papagaio, e todos nós sabemos disso. Isso quer dizer, nós temos a experiência da impossibilidade sobre várias maneiras. Digamos, a experiência dos limites. Não é isso? Então, essa experiência naturalmente varia. Não é isso? Tem certas pessoas que têm mais possibilidades que as outras. O rei Salomão, por exemplo, tinha 200 esposas e transava com elas todas as noites. Não é isso? Se vocês tentarem fazer isso, vocês vão morrer. Tá certo? Então, quer dizer, existem impossibilidades que você vê que elas aparecem em certas circunstâncias, mas elas podem desaparecer em outras circunstâncias. Mas tem algumas, tanto no mundo ideal quanto no mundo real, que são impossibilidades no sentido absoluto, ou seja, elas refletem uma necessidade absoluta. Por exemplo, de que aquilo que é uma coisa não seja outra. Você pode olhar o gato quanto você queira e imaginar que ele é um papagaio, ele não vai sair voando. Santo Tomás de Aquino dava o exemplo. Dizia, você pode pensar que você é um boi, concentra e faz uma força, pensa que você é um boi. Não vão nascer chifres na cabeça. Nascer chifre na cabeça só com a ajuda da sua esposa. Aí sim, tá certo? Mas, tipo, concentra, o chifre não nasce. Tá certo? Então, desta experiência da impossibilidade, tá certo? Nós temos já diretamente, né, a noção de que se as coisas são o que são, é porque pesa sobre elas uma impossibilidade. Então isso quer dizer que nós não percebemos só o círculo de latência, nós percebemos o círculo da necessidade. Então, por exemplo, eu olhando um gato, eu sei que ele pode fazer muitas coisas. Ele pode correr, ele pode miar, ele pode tomar leite, ele pode arranhar você, tá certo? Ele pode subir no telhado, ele pode sumir, pode desaparecer, tá certo? Pode fazer um monte de coisa, para fazer xixi no sofá, tudo isso ele pode fazer, mas ele não vai sair voando. Então, de um lado nós percebemos o círculo de latência, que é uma riqueza de possibilidades. E do outro lado nós percebemos o círculo da necessidade, que limita o círculo de latência em modo absoluto. Embora o círculo de latência seja ilimitado quantitativamente. Se você for enumerar todas as coisas que um gato pode fazer, ou que pode acontecer ao gato, você não vai terminar a lista. Mas nós sabemos que isso está severamente limitado por um círculo de impossibilidade. Desde quando nós sabemos isso? Desde a hora que vimos o primeiro gato. Porque se não foi isso que nós vimos, se eu não vi o círculo de latência do gato, quer dizer, eu não sei o que o gato pode fazer. E eu não vi aquilo que o limita, quer dizer, eu não vi aquilo que faz com que o gato seja gato e não outra coisa, então eu não vi nada. Então não houve realmente simples apreensão, não houve apreensão da cuididade, houve apenas uma sensação mais ou menos inconsciente. Não é isso? Se houve um ato, quer dizer, de inteligência, de perceber a cuididade, de perceber a essência, é porque eu percebi tudo isso, eu percebi o círculo de latência e percebi o círculo da impossibilidade. Ora, meu Deus do céu, quando eu consigo descrever as estruturas internas do círculo de latência, quer dizer, as possibilidades máximas que aquele ente tem, e ao mesmo tempo o círculo da impossibilidade, ou seja, saber os seus limites ontológicos reais, eu sei praticamente tudo o que existe para saber a respeito daquele ente. Então é por isso que eu digo que o problema filosófico máximo já está colocado na simples apreensão. Eu percebi isso, gente, foi mais de 30 anos atrás. E eu falei, ora, é preciso haver, vamos dizer,
além da lógica, é preciso haver uma outra técnica. É a técnica da simples apreensão concreta. Ou seja, perceber as coisas como elas são. Na época, eu não sabia que existia um negócio chamado fenomenologia. Eu estava lá lendo aquele manual do Jacques Maritain, né? E desesperado, pensando assim, aonde que esse estudo da lógica vai me conduzir? Ele vai me conduzir a montar raciocínios muito bonitinhos e acreditar neles como se fosse a máxima expressão da realidade. Mas vai estar faltando alguma coisa. Quer dizer, os meus raciocínios serem perfeitos. Claro, é bom. Pelo menos vão ser mais persuasivos. Eu consigo convencer as pessoas. Eu consigo, por exemplo, fazer uma demonstração, né, tão bonita quanto o professor de geometria fazia na escola, com aqueles triângulos, aquela coisa toda, né, que Descartes tanto admirava, que chamava as longas cadeias de razões, tão claras, tão simples. Né? Bom, eu conseguiria fazer isso e todo mundo ia me admirar por causa disso, mas isso não impediria que o conjunto do meu discurso fosse falso. Então, mas Aristóteles ao mesmo tempo dizia que a verdade só existe no juízo. Né? Então, me parece que isto está mal explicado, porque a simples apreensão ela já implica uma multidão de juízos. Ela está, por assim dizer, aberta para uma multidão de juízos que não virão posteriormente, que já estão dados naquele momento ali. Quando mais tarde eu soube que existia a fenomenologia de Husserl, eu fiquei maravilhado, porque, puxa vida, este cara ele não está querendo me fazer tirar conclusões sobre as coisas, ele está querendo fazer eu observar as coisas e dizer como elas são. Então, é claro que depois a escola fenomenológica entrou por outros caminhos, tirou outras conclusões que a gente pode até achar errado, mas a ideia inicial do Husserl era realmente muito boa. Né? E eu lembro que, a respeito de René Descartes, com a ideia da dúvida universal, o poeta francês Charles Péguy escreveu assim: "Ce chevalier qui partit dans si bon pas", quer dizer, esse cavaleiro que partiu com um passo tão bom. Ele disse: não, Descartes partiu de um passo completamente errado. O cavaleiro que partiu de um passo bom foi o Edmundo Husserl, com o apelo dele para voltarmos a prestar atenção às coisas, tá certo? Aos objetos do nosso pensamento e não à forma do nosso pensamento. É claro, a fenomenologia fez uma verdadeira revolução, né? Na filosofia e está dando frutos até hoje. Tá certo? Mais tarde, eu entendi que a atitude fenomenológica à qual Husserl dava tanta importância que ele dizia que ela requeria uma espécie de ascese, um exercício ascético, e que ela ia contra o raciocínio natural, de modo que precisava ser treinado, de modo que no conjunto a fenomenologia formava quase uma sociedade iniciática, que as pessoas precisavam ser treinadas naquele modo de pensamento, para elas refrearem o desejo de tirar conclusões e permanecessem fiéis às coisas mesmas, né? Como dizia Husserl. Mais tarde eu percebi que isto tinha certas implicações morais e psicológicas que tinham escapado ao próprio Husserl. Por exemplo, de que adianta eu tentar descrever uma coisa tal como ela é em si mesma, se no fundo eu desejaria que ela fosse outra? Então eu falei, olha, se não houver dentro de mim um desejo de que esta coisa seja como é, eu não consigo levar o raciocínio, a análise fenomenológica até o fim. Eu vou parar no meio, porque a coisa vai me repugnar, eu vou querer acrescentar o que não está ali ou tirar algo que está. Então daí que ocorreu a ideia da contemplação amorosa. Então, o termo amoroso é a invenção de Tomás de Aquino, quer dizer, o amor é o desejo de eternidade do ser amado.
Quer dizer, você quer não apenas que o ser amado seja o que é, mas que ele o seja eternamente. Eu falei, bom, talvez nós possamos desenvolver esta atitude, ao mesmo tempo, vamos dizer, de contemplação, por assim dizer, resignada, e partir da resignação para algo mais que a resignação. Quer dizer, introduzir um desejo de que a coisa seja como ela é. Nesse tempo eu li uma historinha de Hegel. Georg Hegel às vezes ficava olhando uma montanha um tempão, e daí ele dizia, de fato é assim. E falei, acho que aí está um dos segredos da filosofia. Os filósofos são pessoas que querem que as coisas sejam o que elas são. E que não tem somente aquela atitude de espanto e de recuo cognitivo perante a realidade, mas ao contrário, tem uma atitude de aproximação das coisas. E de aceitação não apenas passiva, mas ativa da realidade. Então, tudo isso aí foi aos poucos formando dentro da minha cabeça uma espécie de filosofia inteira da simples apreensão. E eu cheguei à conclusão exatamente que todo o problema está na simples apreensão. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.